Olá! E aí, como vai a preparação para o Enem? Vamos de mais uma aula de matemática hoje? O assunto da aula de hoje se refere a conjuntos. Dentro dos conjuntos, nós temos que saber a classificação. Nós temos o conjunto dos números naturais, representado por um N, que são aqueles naturais da nossa contagem. Então, quando a gente era pequenininho, né, perguntavam a nossa idade, a gente levantava os dedinhos, né, 4 anos. Então, eles acontecem naturalmente na nossa vida. Eu tenho 12 lápis, são coisas naturais para o ser humano. O conjunto dos números naturais, então, são os positivos e o zero, porque sem o zero a gente não teria 10, 100, 1000, né? A localização da unidade zerada, quando a gente sai, né, de unidade para dezena, centena, unidade milhar. Então, são os naturais da nossa contagem, representados aí por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora para o infinito. Aí tem os números inteiros, que é o conjunto Z. Os números inteiros, eles agregam aqui os naturais, o conjunto dos números naturais, mais os negativos. Aí o zero está aqui na função de separar os positivos e os negativos. Além de ser infinito, esse infinito da prof é quando é no caderno eu faço viradinho, né? Então aqui esse infinito são duas bolinhas como se fosse um 8 deitadinho. Infinito positivo e temos também a parte dos infinitos negativos. Os inteiros não têm símbolo I, porque nós temos um outro conjunto que é representado pela letra I, e ele é representado pela letra Z, né, que vem de número do alemão, foi um alemão que organizou o conjunto e utilizaram o idioma, então, para usar. Então, naturais são do zero para cima, né, positivo. Os inteiros, além dos naturais, eles contemplam também os negativos. Nós temos os racionais, que estão representados pela letra Q. Além de ter toda essa noção aqui, colocando um infinito para vocês, de positivo, negativo, zero, entram também frações e dízimas periódicas. Por exemplo, 1/2, 1 dividido por 2. Nós vamos ter 0, porque 1 é muito pequenininho, vírgula, 2 é 5, 10. Essa é uma fração exata, né? Tem resto zero. Mas se a gente pegar 3/5, que tá ali no exemplo, o 3 é pequenininho, vamos recorrer ao zero, vamos ter 30, 6 é 5, 30. Também tem resto zero. E se nós pegássemos 2/3, que é 2 dividido para 3, nós teríamos 0, porque o 2 é menor que o 3, 20, 6 vezes 3, 18, sobram 2, aí eu teria 0 de novo, porque eu tenho direito a vírgula, 6 vezes 3, 18, sobram 2, e eu ia continuar isso aqui para o infinito. Esse tipo de formato aqui são as dízimas periódicas. E são dízimas periódicas porque tem o período 6. Os racionais entram os naturais, né, positivos, negativos, zero, frações e essas dízimas periódicas, como é o formato do 2/3. Já nos irracionais, quem pertence àquele nosso velho conhecido lá para círculo e circunferência, o π, né, que é um número infinito, que vale aproximadamente 3,14, mas que a gente pode ficar calculando, né? Lembrando que o π é comprimento pelo diâmetro, comprimento da circunferência, lá da geometria. E aí nós poderíamos ficar calculando o dia inteiro, dividindo as casas decimais, não acabaria. Da mesma forma que as frações que não são exatas, né? As frações, por exemplo, as raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz de 4, a gente sabe que é 2, né? Mais ou menos 2, pode ser se a gente considerar os números inteiros. Agora, se vocês pegarem aí a calculadora de vocês e procurarem a raiz de 2, raiz de 3, raiz negativa de 5,
vocês vão perceber que é um número infinito. Então, quando a raiz não é exata, ela pertence aos irracionais. Entendendo, né? Aquilo que eu estava dizendo mais cedo, o zero está aqui para dividir positivos e negativos. Aí nós temos um infinito positivo, ó, esse infinito tá bonitinho, mais bonito que o meu. Um infinito negativo. Então, aqui é a reta que representa para nós o conjunto dos números inteiros, o zezinho. Geralmente, a gente tem uma barrinha a mais. Então, negativos, zero e positivos, números inteiros. Trazendo mais um pouquinho da dízima, 35/42. Se a gente fizer a divisão, vai dar 0,83333 para o infinito. Então, o 8 não é período. Quem é período? O que se repetiu, que é o 3. 44/45 dá 0,97777. Então, o período é 7. O 9 não ficou se repetindo. 71/36. 1,97222. Ó, quem se repetiu foi o 2. Então, aquele que se repete é o que a gente chama de período. Por isso, dízima periódica. Aqui uma outra forminha de escrever, que pode ser que o Enem utilize, ele pode trazer a fração, ele pode trazer o decimal, ou pode parar aqui no número inteiro. A prof percebeu que digitou uma coisa errada aqui, ó, na montagem da aula. É 0,83 com uma barrinha, perdão. Eu esqueci de colocar o zero ali. Mesma forma aqui, ó, bem similar. 0,97777. A gente faz a estagnação aqui, para no 7 com uma barrinha. Tô falando porque às vezes a gente lê essa barrinha e não sabe o que significa essa barrinha, né? 1,97222. O período é 2. 1,97 a barrinha no 2. Aí, pra gente entender mais e a nomenclatura das dízimas e tudo mais sobre dízima periódica, 0,4444, que é o 4 nonos, né, o 4 dividido para 9, o 4 nonos, ele tem um algarismo, né, 4 para 9. Então, assim, um método rapidinho seria já 0,444. Já posso fazer assim. Deixa eu dar mais um exemplo para ficar mais claro. Quando eu tenho 31 nonos, eu já vou ter 0,31, 31, 31, 31 nonos não, 31,99 avos, 31, 31, 31. Ó, quando é uma casa aqui dividindo, repete ele várias vezes. Quando são duas, vamos para o próximo slide. Aí é 0,31, 31, 31. 3, 278,999 avos, 278, 278, 278 é o meu período. Repara que isso só acontece quando a gente tem divisão por 999, 999, hein? Entendendo a sistematização dos conjuntos. O conjunto que é contemplado, né, pelos outros aqui, que iniciou tudo, é o conjunto dos números naturais. Aí vem os inteiros, que contemplam os naturais e acrescentos negativos. Depois nós temos as frações, os decimais, né, as dízimas periódicas. Aí nós temos os irracionais, aqui é cheio de números, né, que entram principalmente o π e as raízes não exatas. E tudo isso daqui pertence ao conjunto dos números reais. Mais um exemplo com números naturais: 1, inteiros, menos 3. Racionais, 2/5, que é a fração. Números irracionais, o π é o maior representante. Aí nós temos, compondo tudo isso, números reais, e tem também os números complexos, que é um conjunto que ainda não foi estudado por vocês, que ainda virá no material do próximo semestre.
Mais um exemplo, naturais, 0, 5, 12, 1. Inteiros, 1 negativo, 9 negativo, 5 negativo, 3 negativo, 31 negativo. Ó, o racional aqui, 1,93, 6,2, menos 7,5, né, que poderia ser escrito como menos 3,5, mesma coisa, que é uma vírgula. Aí os reais que entram, os irracionais, raiz de 3, π, um número de Euler, raiz de 2, e aí vem os complexos que eu já tô dando um spoiler aqui que trabalha com a unidade imaginária. Sobre a simbologia, vocês podem encontrar também nas questões. Geralmente quando a gente é muito pequenininho que a gente estuda esses símbolos e depois agrega na nossa vida, lá nos conjuntos, se pertence, se não pertence. O E do pertence eu quero fazer uma ressalva, ele é assim redondinho mesmo, então pertence, porque se for o quadradinho, né, esse aqui tem a ver com estacione, proibido estacionar e parar, lá da legislação de trânsito. Nós na matemática utilizamos um outro E, que é viradinho ao contrário, que quer dizer existe, ou cortadinho, não existe. Mas o do pertence é redondinho. Não pertence é só um tracinho. O A de ponta cabeça é para todo e qualquer. Conjunto vazio, essa nomenclatura ou essa que é o símbolo. Jamais chaves com o conjunto vazio, porque isso aqui é um conjunto unitário com o símbolo do vazio, porque tem um elemento lá dentro, é unitário. Intersecção, o que tem de igual para ambos conjuntos. União, coloca todos juntos. Então, dados conjuntos A, menos 2, 0, 1, 3, 4 e 7. B, menos 3, menos 1, 1, 2, 4, 8. Complete com os símbolos pertence e não pertence. No A nós temos menos 2, pertence. No A nós temos 4, no A nós temos 1, no B nós temos 4, 0 não tem no B, aqui, 7 não pertence ao B, pertence ao A, menos 1 não pertence ao A, pertence ao B, então por isso tem o não pertence, menos 3 não pertence ao A, menos 1 pertence ao B, 7 pertence ao A, menos 3 não pertence ao B, e 8 pertence a B, quer dizer, pertence está aqui dentro, ó. O 8 está aqui dentro. Não pertence é porque não tem dentro do conjunto. Então, união é colocar todo mundo juntinho no conjunto. Intersecção, eu só quero o que tem de igual nos dois. E diferença, eu fico sempre com o que tem no primeiro conjunto, excluo tudo que tem no segundo, inclusive a intersecção. Aqui, nós temos um conjunto A e queremos saber, um A e um B, e queremos saber a intersecção que existe em A e B. Então, quem é o conjunto A? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. A gente usa tudo que tem A. Quem é o conjunto B? 8, 9, 10, 11, 12. O que tem de igual nos dois aqui, ó? 9 e 11. 9 e 11. Por isso que ele tá aqui no centro, na intersecção. Esse é o conjunto de intersecção. Aí, o que a gente teria como B menos A nesse exemplo? Aqui a gente tem B, que é 1, 4 e 6, menos o conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4. Primeira coisa que eu faço é riscar o que tem de igual. O que eu tenho de igual? 1 nos dois, 4 nos dois, e sobrou apenas 6. Então, a diferença de B menos A é o que sobra só no primeiro conjunto, que é o B que tá mandando, é o 6. Agora, se a gente quiser A menos B, conjunto A é quem?
1, 2, 3, 4, menos o conjunto B, que é 1, 4, 6. Vamos lá, primeiro passo. Tira o que tem de igual, 1 e 4. Como é A menos B, a gente fica com o que restou em A, 2 e 3. Não me interessa o B, porque eu tô tirando o B fora. Eu tiro os iguais, porque tá lá no B, e fico só com o que restou em A. Um exercício. É um exercício de Enem. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critérios de desempate o número de medalhas de prata, seguido pelo número de medalha de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 16º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir. Então, oitavo está a Itália, Coreia em nono e lá 13º a Hungria. Se o Brasil tivesse obtido 4 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas? Então, o Brasil aqui tem ouro, 5, prata, 2, bronze, 3. A situação hipotética do exercício é mais 4 medalhas de ouro, então iria para 9. Mais 4 de prata, iria para 6. Mais 10 de bronze, iria para 13. Essa é a situação do problema. Aí vamos olhar aqui no quadro, para que lugar que o Brasil iria, né, com essa situação. 9 de ouro. Se a gente olhar de ouro, quem tem 9 são esses países aqui, ó. Então, o Brasil iria para esse ranking. Ficaria acima da Ucrânia. Então, ficaria acima da Ucrânia, não, perdão, acima da Hungria, né? Mas não sei a colocação ainda, né? Sairia lá do 16º local. Colocação, posição. Aí, prata são quantas? São 6. 6 tá aqui, ó. Entre 7 e 5. Não tô preocupada com o total de medalhas. Não é isso que o problema pediu. Pediu para observar as medalhas de prata primeiro. Então, aqui nós temos a seguinte situação. O Brasil viria aqui, ó, entre Cuba e Ucrânia. Ou seja, né, roubaria o lugar da Ucrânia. Vamos entender melhor isso. Então, eu teria, né, 9, 6 e 13. Quem tá aqui no lugar de 9, 6 e 13, né, nós viríamos para cá, ó, nesse lugar, entre esse e esse. Então, nós tomaríamos o lugar da Ucrânia nessa situação hipotética. Lembra que a gente está olhando o número de medalhas de prata. Não, nem olha as de bronze, nada, porque o nosso interesse aqui nesse momento são as medalhas de prata. Então, eu teria 12 medalhas. Letra B. 12 medalhas não, posição 12ª. Outra questão da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. O número de 4 algarismos, 7, 7, x e y, em que x é o dígito das dezenas e y é o dígito das unidades, é divisível por 91. Então, dá para dividir por 91, que é saber o valor de x e y. Então, quando acontece isso, a gente usa um macetinho. A gente troca x e y, a letra que for, por 99. Por 9, né, no caso. Que aqui no nosso exemplo vai dar 99. Porque é o maior número possível, a gente usa como hipótese. Só para recapitular aqui, né, a tabuadinha do 91, 91 vezes 1, vezes 2, vezes 3. Só trouxe para a gente pensar, porque é divisível, então tem que saber a tabuada do 91. 799 dividido por 91. 91 vezes 8, 728, sobra 51, desce o 9. 91 vezes 5, 455, sobra 64.
Então, quer dizer que 7.799 não é exatamente divisível por 91. Tem resto. Como que a gente trabalha com esse resto? Nós vamos subtrair desse número hipotético e vamos chegar ao número exato. Se vocês dividirem aí 7.735 por 91, vai ter resto zero. Nossa pergunta pedia qual o valor de x e y, então 3 e 5. Questãozinha do Enem. No dia 17 de maio passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos: A, B e O. Tem que saber um pouquinho lá da biologia. O Enem pode fazer questões interdisciplinares. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade, observou que 42 deles tinham o antígeno A, o tipo sanguíneo A, 36 o B e 12 a B. Sendo assim, podemos afirmar quantos que tem o tipo O. Só para a gente recapitular, uma questão que envolve conhecimentos da dona biologia. Tipo sanguíneo A é aquele que tem lá proteínas A. O tipo sanguíneo B tem proteínas B. O AB tem as duas. E o O, que vem para representar o zero, ele não tem nenhuma proteína. Então, rapidinho aqui, só para revisar, para a gente entender o contexto do exercício. Aí, curiosidade, o Enem também pode cobrar alguma questão com gráfico, envolvendo vários conteúdos. A maioria dos sangues presentes na população são O, na população mundial, e A. Os mais difíceis, B e AB. Aí lembrando, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. O doa para A, doa para B, doa para B, mas, por exemplo, o AB só doa para ele mesmo. Aí tem lá, os fatores RH positivo, negativo, mas não vou entrar nesse assunto não é de meu domínio, e tenho certeza que uma hora, se os professores de biologia já não falaram, eles falarão aqui no cursinho, na escola. Então, entendendo, 42 alunos, quando a gente tem uma questão de conjuntos, eu gosto de fazer o diagrama, que são essas circunferências. Eu começo sempre pelo centro. 12. Aí eu vou trazer os 42 do A, vou levar os 36 do B, mas eu preciso retirar o AB que repete nos dois. Então, 42 menos 12, 30. 36 menos 12, 24. Então, eu tenho 30, 12 para o AB e 24. Significa que se eu pegar os que tem A, os que tem AB, que tem a proteína do A e B, os que tem B, e somar, eu tenho 66. Quantos que são O, então? Só pegar o total de alunos que são 100 e tirar os 66. Letra C, 34 alunos. Outra questão. Sejam x e y os números tais que o conjunto 0, 7, 1, x e y1 são iguais. Então, a gente pode dizer que x é igual a 0 e y é igual a 5. X igual a 0 pode ser, mas y igual a 5? Não tem 5 aqui. Nós podemos dizer que x é igual a 0, de boa, e podemos dizer que y vale 1. Aqui a gente já tem, 1 e 1. Então, o y não pode valer 1. Não tem como ele valer 1. Porque já tem 1. Então, não pode. X mais 2y igual a 7. Se o x for 0, que número vezes y que dá 7? Também não dá. E não tem como x e y serem iguais, porque são 3 números diferentes, 0, 7 e 1. Então, de propósito, deixei a letra B, 0, 7, 1. X, y, 1. 1 e 1 são iguais. Aí, o x pode ser 0 ou 1. E o y pode ser 7 ou 0. Por isso que dá essa daqui.
x mais y igual a 7. Ó, são iguais, né? A alternativa B é a correta. Se às vezes eu estiver falando rápido no vídeo, é porque eu não gosto de deixar muito extenso. Mas eu sei que na gravação vocês podem voltar, ir, rever e também podem me perguntar. Outro exercício, o medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio, né? É constituído de 4. Isso daqui é um modelo antigo de relógios, tá? Hoje não é bem assim, mas pode ser utilizado e existem máquinas que usam dessa metodologia. Hoje os leitores ali, os padrões de energia, os relógios, né? Relógio é o nome mesmo, é diferente, é mais moderno, né? Mas vamos entender essa questão. Bem facinha, boa de ganhar pontuação. A medida é expressa em kWh, o número obtido é de 4 algarismos. Cada posição é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O que tem de treta nessa questão? Essa da milhar é anti-horário, a da centena é horário, a da dezena anti-horário, o da unidade horário. Então a gente tem que olhar bem para isso. O último algarismo passado pelo ponteiro, respeitando o sentido. O último que a milhar passou, o último que passou, ele desce no sentido anti-horário. O último que ele passou foi o 2. A centena, o último que ele passa é o 6, não chegou no 7 ainda. A dezena, o último que ele passa no sentido anti-horário é o 0. Tá aqui o sentido dele. A unidade que faz esse sentido, o último que ele passa é o 4. Então, qual é o numeral formado? 2.614. Só ter atenção, que é o último que ele passou e o sentido. Horário ou anti-horário. A setinha tá ali mostrando tudo, ó. São muito boas essas setinhas aqui. Mas tem que tomar cuidado. Uma questão da FUVEST. Quem que é a FUVEST? É o vestibular que dá acesso à USP. Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês em um concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que item 1, 14 não obtiveram nota mínima em matemática. Item 2, 16 não obtiveram nota mínima em português. Item 3, 12 não obtiveram nota mínima em inglês. Item 4, 5 não obtiveram nota mínima em matemática e português. 5, 3 não obtiveram nota mínima em matemática e inglês. 7, não obtiveram nota mínima em português e inglês. 2, não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. Qual que é a quantidade que participou do concurso? Quando a gente tem tantas informações, né, a gente fica até meio perdido. Por onde começar? A gente sempre vai começar por onde tem mais informações. Aqueles que não tiveram nota em português, matemática e inglês. Vamos entender? Aqui é aquele exercício de intersecção. Ó, essa região aqui, ó. Vai pegar esses camaradinhas aqui. Bora, slide. Bora passar para o próximo, meu querido. Eu acho que ele já cansou da aula de matemática, né? Já achou que era muita coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Deu uma travada, eu acho. Deixa eu tirar do formato tela cheia para ver se a gente consegue. Deixa eu tirar. Agora foi.
Então, começa pelo centro do desenho que a prof mostrou. 2. E aí tem aqueles 20 que conseguiram nota. Aqui é todos que não conseguiram nota. Aí já trouxe matemática, português e inglês. Quantos que não conseguiram em matemática e português? 5 menos 2. Quantos que não conseguiram em matemática e inglês? Ó, matemática e inglês. 3 menos o 2, que não conseguiram nas 3. E 7 são os que não conseguiram em português e inglês. 7 menos 2. Observando isso em cálculo, faz aí no seu exercício e vai praticando. Exercício bem importante. Então, eu tenho 2 que não conseguiram apenas em matemática e português, 5 em português e inglês e 1 em matemática e inglês. Esses 2, aqui ó, os que não conseguiram nas 3. 14 que não conseguiram em matemática, beleza, tá aqui. Mas eu tenho que tirar o 3, o 2 e o 1. Quem é 3? O que não conseguiu em matemática e português. Quem é 2? Quem não conseguiu nas 3. Quem é 1? Matemática e inglês. Ó, 16 não português. Então, 16 não português eu tenho que tirar o 5, português e inglês. Tenho que tirar o 2, que é português, inglês e matemática. E o 3, matemática e português. O 12 do inglês, mesma expectativa. Tirar o 1 que não conseguiu em matemática e inglês. O 2 que não conseguiu nas 3. E o 5 que não conseguiu em português e inglês. E esquece esses daqui, não mistura. Mas é importante pro problema, tem que deixar ele quietinho ali. Então, ficaram 8 que não conseguiram em matemática, 6 em português, 4 em inglês, 2 que não conseguiram nas 3, 2 matemática e português, 5 português e inglês, 1 matemática e inglês e 20 que conseguiram nota. Matemática, português e inglês e conseguiram nota. Agora bem organizadinho. Aí, quantos conseguiram nota em uma disciplina só? Tô mostrando porque pode ser uma pergunta do Enem. É só somar 8, 6 e 4. 18. Quantos conseguiram em 2 disciplinas? 3, 5 e 1. Dá 9. E nas 3 disciplinas, os 2. E os que conseguiram são 20. Ele queria saber o total de pessoas, então eu preciso somar todo mundo. O total de uma disciplina, de 2, de 3, os que conseguiram para saber o quantitativo. Então, letra E, 49. Uma questão do ITA, né? O pessoal tem o hábito de dizer que o Instituto do ITA é muito complexo, mas nós vamos provar aqui que nós temos competência também. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Conjunto C, x e y, tal que o x pertença ao A, pertence, e o y pertence ao B. Então, qual é o número de elementos de C? Vamos lá. O que quer dizer isso aqui? XY, quando não tem nada, quer dizer multiplicação. Para entender, a prof montou uma tabelinha para facilitar. Então, a parte verdinha aqui, os elementos do A, a vermelhinha do B, e ele quer saber a multiplicação. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, eu fui fazendo assim com todos. Vocês poderiam fazer direto aqui, ó. 1 vezes menos 1, menos 1, ó. 1 vezes menos 2, menos 2. E ir montando as respostas. O que a gente observa? Por exemplo, o 6, ó, apareceu uma vez, 2 vezes. O 5, negativo, 2 vezes. Quando eu vou fazer um conjunto de respostas, eu não posso ter repetições. A prof colocou aqui uma cor diferente, ó, amarelinho para o menos 1, pink para o menos 3, um lilazinho para o menos 2, um cinzento para o menos 4, para a gente descobrir quantos elementos diferentes eram. Então, eu escrevi o conjunto, lembrando que negativo, quanto mais longe do zero, menor ele é, por isso que a gente começa com menos 25, então, só colocando aqui, ó, né? 0, menos 1,
menos 5, menos 25. Então, aqui, quanto mais longe do zero, maior ele é, né? Maior o número é, mas o negativo continua. Então, eu devo muito mais quando eu devo 25 do que quando eu devo 1. Por isso, está mais distante do zero. Zero é o elemento nulo ou neutro. Então, eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Passando para o próximo. Então, letra E, 14. Questãozinha só de interpretação mesmo. Vamos. Eu acho que ele tá ficando cansadinho. Unicamp, sabe-se que em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5, o livro B foi lido por 4, podemos afirmar que o quê? Pelo menos uma pessoa leu os 2 livros, nenhuma pessoa leu os 2 livros. Pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos 2 livros, todas leram pelo menos um. Então, a gente não sabe quantos leram os 2. A gente sabe que pelo menos, né, o livro foi lido por 5 pessoas, então menos a intersecção que eu desconheço, sempre eu começo pelo meio, e o livro B por 4, menos a intersecção. E eu sei que o total disso do grupo tem 10 pessoas. Aí montando uma equaçãozinha simples, né? 5 menos x mais 4 menos x igual a 10, equaçãozinha de primeiro grau, pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos 2 livros. Uma do PUC Paraná, um grupo de 20 amigos foi assistir um festival de shows das bandas XYZ, sabe-se que cada um assistiu no máximo 2 shows. Um deles assistiu X e Y, 2 assistiram X e Z e 3 assistiram Y e Z. É correto dizer que o total que assistiu apenas um foi 6, 8, 10, 12, 14. Pensando em conjuntos, então as informações que nós possuímos é que, né, dos amigos, pelo menos um show foi assistido. Uma pessoa assistiu X e Y, tá aqui. 2 pessoas X e Z e 3 pessoas Y e Z. É isso que a gente tem de informações. E o total que são 20. Então, o que nós conhecemos aqui? Bem tranquilinho, ó. 20 menos 1, menos 2, menos 3. 14 pessoas assistiram só um show. Bem de boinha, ó. Muito tranquila essa questão. Muito massa, assim, bem fácil para ganhar uma pontuação. É só lembrar dos tópicos de conjuntos. Outra questão do Enem. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita, que pode, né, ter parecido no Enem, que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A entre os eixos, dianteiro e traseiro, e B, a altura entre o solo e o encosto aqui da cabeça do piloto. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se quanto? Aqui está em milímetro, aqui está em centímetro. Vamos lembrar lá que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembrando o macetinho, cagada, 10, 100, 1000. E o metro é a unidade. Então, aqui, a distância entre os eixos está em milímetro e o B está em centímetro, justamente para treinar nossas habilidades. Então, tá aqui, eu preciso chegar a metro, eu tô em milímetro, preciso deslocar 1, 2, 3.
Então, eu vou deslocar a vírgula que está aqui atrás. 1, 2, 3. Eu vou ter 2,3. E o centímetro eu tenho que deslocar 1, 2. A vírgula sempre está escondida por último. 1, 2. 1,6. Opa! Letra B, 1,6. Aí eu tô elencando aqui na sequência alguns exercícios para vocês realizarem e pensarem. Vou dando umas dicas aqui. A pizza é sem dúvida o alimento preferido de muitos paulistas. Estima-se que o consumo diário de pizza no Brasil seja 1,5 milhão de pizzas, sendo o estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. Mozzarella, 35%, calabresa, 25%, marguerita, 22% e as outras todas somam 18%. Se não for considerado o consumo do estado de São Paulo, quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Olha aqui, 1,5 milhão de pizzas, 53 está no estado de São Paulo. O que quer dizer isso? Regra de 3. Quantas pizzas de mussarela e calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Mussarela e calabresa. Soma o percentual e também manda uma regra de 3. Printa a questão e faz ela para praticar. Um laboratório realiza exames que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados trazem hipoglicemia, 70 mg, normal de 70 a 100, pré-diabetes entre 100 e 125, diabetes melito de 125 a 250 e hiperglicemia, né? Muito. Hiper é alta e hipo é baixa. Então, aqui a gente tem os opostos. Taxa de glicose maior que 250 mg. Um paciente fez um exame nesse laboratório, comprovou que estava com hiper, então estava alta. Sua taxa de glicose era de 300. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira, ele reduziu 30% dos 300 e aí chegou a um resultado. Então, vocês vão fazer lá. Por exemplo, pode ser por outro raciocínio, mas se for regra de 3, 300 é 100%. 30 que ele reduziu é quanto para a gente saber? Aí eu vou pegar o resultado e vou diminuir do 300. Aí esse meu resultado vai ser meu novo 100% e eu vou descobrir o 10, que é o que pede o exercício, para saber se foi para hipo, normal, pré, diabetes melito e hiperglicemia, se ele continuou. Regrinha de 3 simples, confio em vocês. Printa e faz. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu a obrigatoriedade do biodiesel em 2009. 4% do volume final era formada por biodiesel, até que em junho fosse de 3%. Para melhorar a nossa compensação ambiental, dado que o biodiesel ele é ecologicamente correto, né? Estimativas indicam que 4% de biodiesel, 925 milhões de litros serão consumidos. Considerando essa estimativa, qual será o consumo no 2009, sabendo que passou de 3% para 4%. Printa, regrinha de 3, cuidado com essas vírgulas em milhões aí, hein? Essa é muito de boa. Printa ela que eu tenho certeza. Pausa aí o seu vídeo, certeza você vai conseguir. É de razão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores, a figura apresenta o setor 3 desse teatro, as cadeiras escuras são as reservadas e as claras, né, ainda estão para vender, para compra. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Então, eu preciso saber total de cadeiras. O que eu vou fazer? Contar cadeirinha por cadeirinha. 1, 2, 3, 4, vamos embora. Ou senão eu conto quantas colunas tem,
quantas linhas tem no meu desenho e faço a multiplicação. E ele quer saber o total de cadeiras reservadas. Eu tenho que contar as escurinhas. Em cima, o número de cima é das que estão em pretinho. E as de baixo é o total. Bem fácil. Questão fácil do Enem. Nota grandona. Pontuação alta. Quanto mais fácil, maior é. O que eu preciso saber aqui? Ler, interpretar e contar. Mais uma razão muito utilizada na geografia é densidade. Trouxe aqui para relembrar. Densidade total de habitantes pela área. Aí ele deu o exemplo, né, dos habitantes em Alagoas e trouxe para nós a área do estado, né, a superfície do estado. A continha é de vocês. Printa aí e manda brasa. Eu já trouxe até um macetinho lá da geografia. Como eu falo, sempre podem ser questões que envolvam mais de uma área do conhecimento. A figura abaixo exibe o setor circular dividido em duas regiões. Setor circular é nosso pedaço de pizza lá, né? Eu pego e corto um pedacinho de pizza. Para mim, aquele pedacinho é um setor circular. Agora, quando vocês forem comer pizza, vão lembrar da professora, hein? Vocês se alimentam com setores circulares. E ele quer saber a razão de A para B, ó. A mais escurinha e B essa daqui em cinzinha. Como é que a gente calcula? O ângulo que nós temos para 360 vezes π raio ao quadrado. Quem é πr ao quadrado? É a área de um círculo. Aproveitando, circunferência é o bambolê, círculo é quando tem área, quando tem preenchimento. Aí eu calculo a área. João tem 150 para comprar canetas em 3 lojas. Na loja A, dúzia, R$40. Tem 2 dúzias em estoque. Loja B, canetas são vendidas em par. Cada par custa R$7,60. Tem 10 pares no estoque. Na loja C, as canetas são avulsas. Cada caneta custa R$3,20, e há 25 canetas em estoque. O maior número de canetas que João pode comprar nas lojas A, B e C usando R$150 é de quanto? Questão também simples, de aritmética, pensar um pouquinho. Tenho certeza que vocês dão conta de fazer essa questão. Bem de boa ela. Dois atletas, tô quase acabando, prometo. 2 atletas correm com velocidades constantes em uma pista retilínea, partindo de opostos A e B. Um parte de A, chega a B e volta para A. O outro sai de B, passa por A, volta para B. Eles se encontram 2 vezes, a primeira vez em 800 metros, DA, a segunda vez em 500 metros, DB. O comprimento da pista é de quanto? Eu sugiro que vocês façam um desenho da distância, né, simulando a pista, e tentem matar essa daqui. Não é uma questão difícil. Outra, um fabricante produz embalagem de volume igual a 8 litros no formato de um prisma reto de base quadrada e altura H, visando a redução de custos com área superficial da embalagem menor possível. Nesse caso, corresponde à raiz da seguinte equação: 4a ao quadrado menos 32 dividido por a igual a 0. A geometria a gente vai trabalhar para relembrar o que é um prisma reto com base quadrada. Mas se a gente pensar nas caixinhas que tem quadriláteros, né? A gente tem um prisma reto. Tá ficando feio meu desenho, mas é só para mostrar. Então, é uma caixinha lá de 3D. A questão é mais trabalhosinha, mas segue para a gente refletir e tentar fazer. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Sugiro que você retome todos os exercícios, refaça, anote, porque a minha salve e linda matemática
que pontua muito no Enem para vocês e tem questões fáceis e é a área do conhecimento que mais pontua, ela tá aqui para ser praticada. Pessoal, dúvida? Me chama, me escreve, tô aí para isso, viu? Bons estudos pra gente sempre. Obrigada pela presença até aqui.